Luke chapter 17. Lucas capítulo 17. Very, very interesting part of the scriptures. Uma escritura muito interessante, a partir do versículo 5. In verse 5, the apostles said to the Lord, increase our faith. No versículo 5, os apóstolos falam para o Senhor, aumenta-nos a fé. But Jesus gave a very strange response. Mas o Senhor Jesus deu a eles uma resposta muito estranha. You would imagine if you come to Jesus, Imagine, você vem até Jesus. oh Jesus, please increase my faith. Ah, Jesus, por favor, aumenta a minha fé. This is what you want him to do. Olha só o que você gostaria que ele fizesse. Oh, receive bigger faith. Recebam a fé maior. Receive bigger faith. Receba. That's what we want. É isso que nós íamos querer. Não é verdade? É verdade? But Jesus didn't do that. Mas Jesus não fez isso. When they asked him to increase their faith, Quando eles então pediram para Jesus aumentar a fé deles, Jesus said this, Jesus falou o seguinte: if you have faith like a mustard seed, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, and you say to this mulberry tree, be pulled up by the roots and planted into the sea, it would obey you. vocês dirão a essa moreira, arranca-te e planta-te no mar, e ela vos obedecerá. They knew that the mustard seed is a very small seed. Eles sabiam que a semente de mostarda era uma semente muito pequena. So instead of Jesus increasing their faith, Aqui não tem nada, mano, não estou ouvindo nada, absolutamente nada. Então, ao invés de Jesus aumentar a fé deles, he doesn't increase the faith. He tells them that they don't have the right faith. Jesus fala para eles que eles não tinham a fé certa. He said, if you would only have the faith like a mustard seed, Então, se você tiver uma fé somente como um grão de mostarda, you could see the supernatural. você pode ver o sobrenatural. But then he continues, E aí ele continua, tells them a strange story. dizendo uma história estranha, A story that doesn't seem to fit. que parece que não se encaixa aqui. He says, and which of you, having a servant plowing or tending sheep, will say to him when he is coming from the field, come at once and sit down to eat? Qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa? Will he not rather say to him, prepare something for my supper, and gird yourself and serve me till I have eaten and drunk, and afterwards you will eat and drink? E que antes não lhe diga, prepare-me a ceia, cinge e serve-me enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás? Does he thank that servant because he did the things that were commanded to him? I think not. Porventura terá de agradecer ao servo porque este fez o que lhe havia ordenado? So likewise you, when you have done all the things which you were commanded, say, we are unprofitable servants, we have done what was our duty to do. Assim também vós, depois de haveres feito quanto vos foi ordenado, dizeis, somos servos inúteis porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. So why is Jesus telling this Agora story? melhorou. Agora tem. Agora muito bem. Agora tá bom. Finalmente. Você vai receber um grande Galardão. galardão grande no céu. So when they say, Jesus, increase our faith, Então, quando eles falaram, Jesus, aumenta-nos a fé, first, he doesn't do what they ask him. primeiro, ele não fez o que eles pediram. Second, he said, you only need a small faith. E aí depois ele fala, não, você só precisa de uma fé pequena. Then you see the supernatural. E aí você vai ver o sobrenatural. And thirdly, he tells them this strange E story. depois, terceiro, ele diz uma parábola, uma história estranha. What does the story have to do with bigger faith? O que essa história tem a ver com uma fé maior? Oh, if you have a servant, Ah, se você tiver um servo, when he comes home, you don't say to him, sit down and eat. você não fala para o servo quando você chega em casa, vem aqui, senta na mesa e come comigo. And then he finishes with this statement. E aí então ele termina a história com essa afirmação. When you have done everything that you were commanded, simply say, we are unworthy servants. Depois que você fizer tudo que você tem que fazer, simplesmente fala, eu sou um servo inútil. So let's look at the scripture. Vamos olhar aqui para as escrituras. First of all, in verse 6, Primeiramente, no versículo 6. they wanted bigger faith. Eles querem uma fé maior. Jesus said, it's not bigger faith that's important, it's the right faith.
Então Jesus responde, não é uma fé maior que vocês precisam, mas é a fé certa. He said, if, not when, if you would have faith like a mustard seed. Então o Senhor diz para eles, se vocês tiverem uma fé como um grão de mostarda, Jesus did not say if you would have faith as big as a mustard seed. o Senhor não falou, se você tiver uma fé tão grande quanto um grão de mostarda. He said if you have faith as a mustard seed. Ele falou, se você tiver uma fé assim como um grão de mostarda. There is a difference between saying if you have the faith as big as a mustard seed or if you have faith as a mustard seed. Então é diferente você dizer, tenha fé do tamanho de um grão de mostarda e tenha fé como um grão de mostarda. The mustard seed is a very small seed. Essa semente, ela é muito pequena. But the mustard seed will grow under any circumstances. Mas essa semente mostarda, ela cresce debaixo de qualquer circunstância. In any climate, this seed will grow. Em qualquer clima, essa semente brota. So what Jesus was saying is this. Então o que Jesus estava falando é o seguinte. You need the right faith. Você precisa da fé certa. You need that faith that brings the supernatural in any circumstances. Você precisa da fé que vai mover-se no sobrenatural no meio de qualquer circunstância. I will explain later about this right kind of faith. Eu vou explicar mais tarde sobre esse tipo de fé. The second thing that Jesus is telling them is this. Segunda coisa que o Senhor Jesus disse foi o seguinte. Remember, he responds with this story to their request for bigger faith. Lembre-se que ele está aqui respondendo à pergunta, ao pedido que eles fizeram por uma fé maior. In verse 10 he says, so when you've done everything, just say we are unprofitable servants. No versículo 10, então, o Senhor contando a história diz, depois que você tiver feito tudo, simplesmente diz, somos servos inúteis. We have just done what we were commanded. Nós só fizemos o que foi solicitado. What is Jesus trying to say? O que Jesus está tentando afirmar aqui? I believe he's trying to tell them, Eu creio que ele está tentando dizer, you are my servants. vocês são meus servos. You are doing what I command you to do. Vocês devem fazer o que eu estou comandando vocês a fazer. You are doing it in my authority. Vocês devem fazer debaixo da minha autoridade. I am working through you. Eu vou trabalhar através de vocês. You need to understand that if you are my servants, you walk in my authority. Você precisa entender que se você está andando como meu servo, você precisa andar debaixo da minha autoridade. But also you need to have humility. Mas também você precisa ter humildade. You are not the boss, you are the servant. Você não é o chefe, você é o servo. You need to walk in humility if you want to really walk in faith. Você precisa andar em humildade se você realmente quer uma fé maior. If we don't live a life of humility, Se nós não tivermos uma vida de humildade, it will be impossible for us to live a life of real faith. vai ser impossível para nós realmente desfrutar uma vida de fé. But this is a problem, Mas aqui há um problema. because the devil does not want us to walk in faith. Porque o diabo ele não quer que eu e você possamos andar em fé. The devil doesn't want the church to live in the O supernatural. diabo não quer que a igreja ande, se mova no sobrenatural. The devil is afraid that the church will rise up in her power and O diabo ele authority. teme que a igreja se levante em poder e autoridade. So he will try to bring us to the place where we don't live in real faith. Então ele fica tentando nos levar até o local onde nós não vamos viver realmente uma vida de fé. And if we don't understand E se nós não entendermos that we are his de servants, que nós somos realmente seus servos, we walk in his authority, not in our own. que nós andamos na sua autoridade, não na nossa. And if the devil can tempt us to live in pride, E o diabo então conseguir nos tentar para que nós vivamos uma vida de orgulho, we will not live in the supernatural. nós então não vamos nos mover no sobrenatural. Oh, did you see what I did? Ah, você viu o que eu fiz? Let me tell you about the miracle that I did. Deixa eu te falar sobre o milagre que eu fiz. Oh, did you see my faith? Você viu lá minha fé, você viu? If this becomes our Se attitude, essa começar a ser a nossa atitude, God is not going to use us. Deus não vai poder nos usar. I like to tell stories. Eu gosto de contar histórias, Yeah. Simply to encourage you. simplesmente para encorajar você. I never think one moment that I'm anything special. Em nenhum momento eu fico imaginando que eu sou alguém especial, Because everything comes from God. porque tudo vem de Deus. Everything is by grace. Tudo é pela graça. Everything is from Him. Tudo vem dele.
But the devil will try to tempt us to this attitude of pride, Mas o diabo ele vai tentar nos tentar a cair nessa atitude de orgulho, which works against a life of faith. que vai ir contra uma vida genuína de fé. Why did the disciples want more faith? Por que os discípulos queriam mais fé? Oh, look at me. Ah, olhe para mim. I can do great things. Eu posso fazer grandes obras. Jesus said, remember, you are my servants. Não, se lembre, vocês são meus servos. Walk in humility. Ande em humildade. So how can we live in this lifestyle of faith? Como que nós então podemos realmente ter esse estilo de vida de fé? Let me show you some very simple keys to a lifestyle of faith. Eu quero te mostrar algumas simples chaves para uma vida de fé. Matthew chapter 17, verse 20. Em Mateus 17:20, We have already talked about this story. nós já falamos a respeito dessa história. When the man brought the son to the disciples of Jesus. Quando o homem trouxe o seu filho aos discípulos de Jesus. In verse 20, Jesus said Versículo 20, Jesus diz: that if you have this faith, se você tiver essa fé, nothing shall be impossible for you. nada vai ser impossível para você. Só um minuto. If you have this faith, nothing will be impossible. Então, se você tiver essa fé, nada vai ser impossível. So the first thing you have to understand, Então, a primeira coisa que você tem que entender, that if you live a life of faith, absolutely nothing will be impossible se anymore. você realmente viver uma vida de fé, nada vai ser impossível. That's the first key to understand. Primeira coisa para entender, Impossibilities disappear. as impossibilidades desaparecem. The second thing you have to understand, Segunda coisa que você tem que entender, only God can do the impossible. apenas Deus pode fazer o impossível. It always originates with Him. E sempre se origina nele. See, faith starts with God, not with you. Então a fé, ela começa com Deus, não conosco. I will show this to you very clearly later. Eu vou te mostrar claramente isso mais tarde. God is the one with whom nothing is impossible. Então Deus é aquele a quem nada é impossível. Since there is nothing impossible with God, Então, desde que nada é impossível para Deus, and if you live a life of faith, nothing becomes impossible. então se você viver uma vida de fé, nada vai ser impossível. So we need God. Nós precisamos de Deus. We need to live close to God. Nós precisamos nos aproximar do Senhor. If you want to live a life of faith, you have to walk close to the Lord. Se você viver uma vida de fé, você vai se aproximar do Senhor. Faith is not something technical. A fé, ela não é algo técnico. Faith is a relational thing. É algo relacional. Let me explain this to you. Vou explicar para você. If I stand here today Se eu estiver aqui hoje and you know me, e você me conhecer, that I'm a thief, que eu sou um ladrão, I am a murderer, eu sou um assassino, I am a really terrible man. eu sou um homem terrível. I always try to get people to come to my house, E aí então eu fico tentando levar pessoas para minha casa, and when they come to my house, I kill them. e quando eles chegam na minha casa eu os mato. If I would say here to you, E se eu falar para você aqui, come to my house, vamos lá em casa. I want to invite you to my house. Eu queria convidar você para ir lá em casa. I give you 1,000 reais. Eu vou dar R$1.000 para você. Would you go with me? Você iria comigo? No. Não. Of course you would not go with Claro me. que não. Why? Por quê? Because you would not believe me. Porque você não ia acreditar em mim. Now, you imagine, Agora imagine, Pastor Antonio is here. Pastor Antônio está aqui. He is a very honest man. Ele é um homem muito honesto. He always keeps his promise. Ele sempre cumpre a sua palavra. Whatever he says, he always does. Aquilo que ele faz, ele sempre vai cumprir. He's a Aquilo que ele godly fala. man. Ele é um homem santo. Now he says to you, E aí, então ele diz a você: come to my house. vamos à minha casa. I will give you 1,000 reais. Eu vou te dar R$1.000. Would you go? Você iria lá? Yes. Sim. You know why? Sabe por quê? Because you know him. Porque você o conhece. You know he's honest. Você conhece a honestidade dele. You know he speaks the truth. Você sabe que ele fala a verdade. If you would not know him, Se você não o conhecesse, you would not go with him. você não iria com ele. The reason why you go because you know him. A razão pela qual você vai com ele é porque você o conhece. Many Christians want to live a life of faith but don't take time to know God. Então muitos cristãos, eles querem viver uma vida de fé, mas eles
eles não tiram tempo realmente para conhecer a Deus. If you want to live this life, you have to walk close with Se God. você realmente quiser viver uma vida de fé, você tem que gastar tempo conhecendo o Senhor. The better you know Him, the easier the life of faith will Quanto be. mais você realmente conhecer a Deus, mais fácil vai ser você viver uma vida de fé. Because you know God is good. Você sabe que Deus é bom. You know God is always faithful. Você sabe que Ele sempre é fiel. You know He loves me deeply and passionately. Você sabe que Ele te ama de maneira apaixonada e profunda. So walk close to God. Então você tem que andar em proximidade, em relacionamento com Deus. Spend time in the presence of God. Invista tempo na presença do Senhor. Faith is not technical. A fé não é um assunto técnico. It's relational. É relacionamento. God, nothing is impossible with you. Deus, nada é impossível para o Senhor. I want to stay close with Eu you. quero estar próximo do I Senhor. want to know Eu you. quero te conhecer. I want to walk with Eu you. quero andar com o Senhor. I want to spend time with Eu you. quero gastar tempo com o Senhor. And as you live your life like this, Então, quando você vive a vida dessa maneira, your heart will be filled with God's faith. o seu coração vai ser cheio da fé de Deus. You have to understand a very important thing. Você tem que entender algo muito importante. And this is something that's difficult for many Christians. E isso é algo que é difícil para muitos cristãos. It's impossible for you to live a life of faith É impossível para você viver uma vida de fé if you don't first acknowledge your own inability. se você não primeiramente reconhecer a sua inabilidade. See, nobody wants to be weak. Sabe, ninguém quer ser fraco. Who wants to be weak? Ninguém quer ser fraco. Do you want to be weak? Você quer ser fraco? If you want to be weak, raise your hand. Se você quer ser fraco, levante a mão. Ninguém? Por que não? Sou um homem. Sou ele. É muito bom. Eu também. I said to my wife many years ago, Eu sempre falo para minha esposa, muitos anos atrás eu falei para ela, I am praying eu estou orando that God will make me the weakest man in the whole world. para que o Senhor faça de mim um homem mais fraco de todo mundo. My wife said to me, you pray some very stupid prayers. A minha esposa fala para mim, você faz umas orações muito estúpidas. I said, why? Eu falei para ela, por quê? She said, who wants to be weak? Quem quer ser o mais fraco do mundo? I said, me. Eu falo para ela, eu. You want to be weak? Você quer ser fraco? Let me tell you something. Deixa eu dizer a você, It's impossible to live a real life of faith é impossível viver uma vida de fé if you are strong. se você é forte. Why? Por quê? Because if you are strong, you don't need God. Se você é forte, você não vai precisar de Deus. Everything that you can do by yourself, you don't need faith and you don't need God. Tudo aquilo que você pode fazer por si mesmo, você não precisa de Deus, você não vai precisar de fé. I have seen this so many times. Eu já tenho visto isso acontecer tantas vezes. Somebody plants a church. Alguém, por exemplo, planta uma igreja. They're very charismatic people. Alguém muito carismático. They're very gifted. É uma pessoa com muitos talentos. They know how to draw people. Ele sabe como atrair as The pessoas. church grows very quick. A igreja cresce muito rápido. Everybody says, wow, look at this man. As pessoas olham e falam, nossa, olha para esse homem. But he did not do it by faith. Mas ele não faz isso em fé. He did it by trusting in his own ability. Ele edificou tudo aquilo confiando na sua própria habilidade. Then something happens. E aí algo acontece. The pastor goes to another church for whatever E reason. de repente aquele pastor é remanejado para um outro local. And the church collapses. E aquela igreja ali entra em colapso. I've seen this many times. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. And people say, how can this E be? às vezes as pessoas falam, como que isso foi acontecer? I tell you how. Vou dizer a você como. He did not live a life of faith. Ele não estava vivendo uma vida de fé. He used his own natural ability. Ele só estava usando as suas habilidades naturais. He drew people to himself and not to Jesus. Ele levou pessoas a si mesmo e não para Jesus. So if you want to live a real life of faith, Se você realmente quiser viver uma vida de fé, you have to become weak. você precisa se tornar alguém fraco. Weak in yourself. Fraco para si mesmo. You know why? Sabe por quê? Let me tell you why. Eu vou dizer a você. I say all the time. Eu sempre falo isso. John 15 verse 5. Em João 15:5, Jesus said this. Jesus disse: Without me, sem mim, you can do nothing. nada vocês podem fazer. Did you hear? Você me ouviu? Jesus said, Jesus disse: without
me, Sem mim, you can do nothing. você não pode fazer nada. But Pastor, if I believe that I can do nothing, Pastor, mas se eu acreditar que eu não posso fazer nada, how am I going to see miracles? como que eu vou ver milagres? How am I going to see the power of God? Como que eu vou ver o poder de Deus? That's exactly what you need to do. É exatamente isso que você precisa fazer. So I look in the mirror Então eu olho no espelho and I say, I can do nothing without Jesus. e eu falo, eu não posso fazer nada sem Jesus. In the same sentence, I say, Mas na mesma sentença eu afirmo, but I can do all things through Christ who strengthens me. mas eu posso fazer todas as coisas através de Cristo que me fortalece. All things through Christ. Todas as coisas através de Cristo. I don't want to rely on my own strength. Eu não quero me apoiar na minha força própria. God gets no glory in your ability. O Senhor não é glorificado na sua habilidade. Faith does not work in the possible. A fé, ela não opera na esfera daquilo que é possível. Faith works in the impossible. Ela opera na esfera do impossível. Where there is naturally no hope. Quando não há esperança. When you look at your situation Quando você olha para a sua situação and when you say, there is no way I can do e this. você pensa, não há forma de eu fazer isso. I cannot do anything about this. Eu não posso fazer nada a respeito disso. But because I believe. Mas porque eu creio. Because of Christ. Por causa de Cristo. Because of His power. Por causa do seu poder. Because of His authority. Por causa da sua autoridade. I can do all things. Eu posso fazer todas as coisas. There is such a fine line. Há uma linha fina, Do you know? sabe? So many Christians Tantos cristãos teach their children to rely on their own strength. acabam ensinando seus filhos a se apoiar na sua força própria. You can do this. Você pode fazer isso. Try harder. Tente mais forte. Work harder. Trabalhe mais. Study better. Né? Estude mais. You can do this. Você pode fazer. And then the children work so hard. E aí as crianças se esforçam. And then the parents mean very well, but they make a mistake. E é claro que os pais ali estão querendo só encorajar, mas há um erro ali. Good boy. Ah, muito bom, garoto. Good girl. Muito bom, menina. I knew you could do it. Eu sabia que você podia fazer. And they grow up full of self-confidence in themselves. E aí aquelas crianças crescem mais cheias de confianças em si mesmas. You know how we need to teach our children? Mas sabe como que nós devemos ensinar nossos filhos? I had this happen last week. Isso aconteceu comigo semana passada. When I was in Poland and in Germany, Quando eu estava na Polônia e na Alemanha, my best friend from Austria was with me. o meu melhor amigo da Áustria estava comigo. And his wife, she sent us a message. E a esposa dele nos mandou uma mensagem. Our 13-year-old daughter has a very difficult math test. A nossa filha de 13 anos, ela vai ter um teste de matemática muito difícil. And she's very nervous. Ela está muito nervosa. She needs to talk to daddy. Ela quer conversar com o papai. She studied so hard for many days. Ela já estudou muitos dias. So daddy talked to her. Então o pai conversou com ela. Hannah, I know you can do this. Hannah, eu sei que você pode fazer isso. Hannah, you've studied so hard. Você já estudou. You've done the best. Você fez o melhor. You will have success. Você vai ser bem-sucedida. Since he's my best friend. E desde que ele é um grande amigo meu, And he's my disciple. ele é um discípulo. And his family is like my own A family. família dele é como se fosse minha. I send a message too. E aí então também mandei uma mensagem. Hannah, Hannah, don't trust in your own ability. não confie em si mesma. Don't trust in your ability to study. Não confie na sua habilidade de estudar. Trust in Jesus. Confie em Jesus. He will help you pass the test. Ele vai te ajudar a passar nesse teste. He will open your mind. Ele vai abrir a sua mente. He will flow through you with his Ele own vai life. fluir através de você com a sua vida. We need to teach our children to rely on God, not on themselves. Nós precisamos ensinar nossos filhos a confiar em Deus e não em si mesmos. We need to acknowledge our own inability. Nós precisamos reconhecer a nossa inabilidade. When we are weak, that's where faith begins. Quando nós somos fracos é que a esfera da fé é ativada. You don't need faith in your own strength. Você não precisa de fé quando você está agindo com base na força When própria. I planted my first church, Quando eu plantei a minha primeira igreja, with all non-Christians, there was no Christians there. não havia cristão nenhum lá. Austria is very different than Brazil. A Áustria é muito diferente do Brasil.
I went to the town, there was not one evangelical church. Eu cheguei numa cidade que não tinha nenhuma igreja evangélica, No Christians. nenhum cristão. So we had to evangelize. Nós tínhamos que evangelizar. We had to lead the people to Christ. Nós tínhamos que trazer as pessoas até Jesus. But now I had a problem. Mas então eu estava com um problema. Very quickly the church grew 40, 50 people. E aí rapidamente nós juntamos ali um grupo de 40, 50 pessoas. But I had no leaders Mas eu não tinha nenhum líder, because they all just got saved. porque eles eram todos novos convertidos. So I needed leaders. E eu precisava de líderes. So I was choosing my leaders. E aí então eu comecei a escolher alguns para liderar. And I began to train them 7 days a week, E every eu day. comecei a ensinar e treiná-los 7 dias na semana. Do you know how I chose my leaders? Sabe como que eu escolhi os meus líderes? We had some people Nós tínhamos algumas that were pessoas very successful in the world, que eram pessoas bem-sucedidas no mundo. very gifted people, Pessoas muito talentosas. very, very talented. Bem talentosas. I want to be the leader. Eu quero ser líder. I can speak public to Eu people. posso falar em público com pessoas. I am a leader in my company. Eu sou um líder lá, um executivo da I minha want to be companhia. your leader. Eu quero ser líder aqui na igreja. No, thank you. Não, muito obrigado. I don't think so. Eu não acho que é uma boa ideia. I was looking for people Mas eu procurei por aqueles who said to me, que falavam para mim: Pastor, pastor, I could never lead a cell group. eu nunca vou conseguir liderar uma célula. I'm afraid to speak before other people. Eu tenho vergonha de falar em público. I'm very shy. Eu sou muito vergonhoso. I said, you are my leader. É você que eu estou procurando. You are my leader. Você é o meu líder. I want you to be my leader. Eu quero que você seja o meu líder. No, Pastor. Não, pastor, não, eu não. I was a drug addict for 5 years. Eu era um drogado, 5 anos drogado. Impossible. Impossível. So I said, I will teach you 2 things. Eu falei, então vou te ensinar 2 coisas. If you learn these 2 things, Se você aprender essas 2 coisas, you will be my leader. você vai ser um líder. Faith Fé and grace. e graça. These 2 things. Essas 2 coisas. You know, Sabe? the most weak and hopeless people became my most powerful leaders. Aqueles que eram pessoas mais sem esperança e fracos se tornaram os meus melhores líderes. Today they are still pastors. Hoje eles são pastores. They are worship leaders. São líderes de adoração. God is using them wonderfully. Deus está os usando de maneira tremenda. Why? Por quê? Because I taught them this. Porque eu os ensinei isso. God gets no glory in your strength. Deus não recebe glória quando você está utilizando a sua força. Gets glory in your weakness O Senhor é glorificado na sua fraqueza and in His strength. e na força dele. If you can believe Se você puder crer that everything depends on que Him, tudo depende dele, you are my leader. você é o meu líder. So I taught my leaders faith and grace. Então eu ensinava os líderes fé e graça. They realized their own inabilities. Eles percebiam a sua própria inabilidade. This is where the life of faith starts. É aí que a vida da fé começa. But many Christians only look at their own inabilities Mas muitos cristãos ficam olhando só para as suas inabilidades. and then they don't activate their faith. E aí eles não ativam a fé. They just say, I'm too weak. Eles só ficam pensando, eu sou muito fraco. And they stop there. E param aí. You need to say, I'm so weak. Você tem que falar, eu sou fraco. I can never do this Eu naturally. nunca vou poder fazer isso naturalmente But falando. because I am in Christ, Mas porque eu estou em Cristo, I can do this. eu posso fazê-lo. Because Jesus lives in me, Porque Jesus vive em mim, I can do this. eu posso fazê-lo. Because I completely rely on Him, not on myself. Porque eu completamente coloco a minha confiança nele, não em mim mesmo. can do this. Eu posso fazê-lo. What happens? O que vai acontecer? He gets all the glory. Ele vai receber a glória. He gets all the glory. Ele vai receber toda a glória. When I was a young boy, Quando eu era um jovem, I was sexually abused for many years. eu fui abusado sexualmente por muitos When I anos. was 12 years old, Quando eu estava com 12 anos, I had 3 suicide attempts. eu tentei me matar 3 vezes. 3 times I tried to kill myself. 3 vezes eu tentei o suicídio. My life was destroyed. A minha vida era destruída. My dad was a pastor of the Assemblies of God Church. O meu pai era um pastor das Assembleias de Deus. And I remember, E eu me lembro, one day a leader came to my dad. um dia um líder da igreja foi até o meu pai. I was maybe 7 or 8 years old. Eu tinha por volta de 7 ou 8 anos. And I heard the leader say to my dad, E eu ouvi aquele líder conversando com meu pai. Pastor, I believe that God can do anything.
E o líder falou, pastor, eu creio que Deus pode fazer qualquer coisa. But there is no hope for Reinhard. Mas não há esperança para o Reinhard. For his life, there is no hope. A vida dele não tem esperança. That's what people thought about me. Era isso que as pessoas pensavam a meu respeito. But you know what? Mas sabe o quê? I looked at my own inabilities. Eu olhei para as minhas inabilidades. Then I looked at Jesus. E então olhei para Jesus. I believed in him. E eu criei nele. And I said, nothing is impossible. E eu disse, nada é impossível. If I look at myself Se eu olhar para mim mesmo and stop there, e parar ni, today I would have no hope. hoje eu não teria esperança. I don't know where my life would be. Eu não saberia dizer onde estaria a minha But vida. because I looked at my own inability Mas porque eu olhei para a minha própria inabilidade and started to believe, e comecei a crer. and Jesus said, I want you to preach. E o Senhor falou, eu quero que você pregue. I said, let's go. E eu falei, vamos lá, Let's go. vamos lá. In myself, no. Em mim mesmo não tenho força. But I will glorify your name. Mas eu vou glorificar o teu nome. So look at your own inability. Então você precisa olhar a sua própria inabilidade. Don't be afraid. E não ter medo. Just don't stop there. Apenas não pare nisso. Understand Entenda that your weakness is the greatest opportunity for God. que a sua fraqueza é a maior oportunidade de Deus. Do you know my life was so destroyed? Sabe que a minha vida foi tão destruída. I was emotionally completely unstable. Eu era completamente instável emocionalmente. I was up and down, up and down. Eu ficava o tempo todo cima e embaixo, cima e I embaixo. was completely unable to even say that I was abused. Eu não tinha coragem nem de falar que eu tinha sido abusado. If I would say, when I was a child, I was sexually abused, Se eu falasse, quando eu era criança, eu fui abusado. this is what would have happened. This is what always used to happen. Isso é o que acontecia. When I was a child, Eu era criança. I could not talk about it. Eu nem conseguia falar a respeito disso. Today, Hoje, I can tell you, eu posso te falar, there is no pain. não há dor. I have completely been free. Eu fui completamente liberto. One of the persons who abused me died, Uma das pessoas que me abusou já morreu. and the other one is my friend today. E o outro hoje é meu amigo. When I go to Austria, I stay in their house. Quando eu vou na Áustria, eu fico na casa dele. Meanwhile, that person is a Christian, Ele é hoje um cristão and today we are friends. e nós hoje somos amigos. There is no pain in my heart. Não há nada no meu coração I mais. have no regret regarding my past. Eu não tenho nenhum arrependimento, nada que me prende no passado. This is the power of the cross. Isso é o poder da cruz. Yes, you can Hallelujah. applaud Jesus. Aleluia. Glorifica ao Senhor Jesus. So we need to go and look at our own ability and then have faith in the cross. Então nós temos que olhar para a nossa própria inabilidade e aí então olhar para a cruz. People who have all the faith in their own strength will never live a life of faith. Pessoas que olham para si mesmas nunca vão somente ter uma vida de fé. Now, the second thing you need to do, Segunda coisa que você tem que fazer, don't wait for God to do something. não fique esperando para que Deus faça algo. You get hold of God. Você tem que ir até Deus. So many Christians are waiting for God to do something. Muitos cristãos ficam esperando Deus fazer algo, But God is waiting for you to get hold of Him. mas o Senhor está esperando você ir até Ele. James chapter 4 verse 8 says this. Em Tiago, capítulo 1, versículo 4, Tiago 4, Versículo 8. 4, 8. Says this. Fala o seguinte: Draw near to God aproxime-se de Deus and He will come near to you. e Ele vai se aproximar de você. Did you hear? Você ouviu? Draw near to God Aproxime-se de Deus and He will come near to e Ele you. vai se aproximar de você. God is waiting for you to draw near to Him. O Senhor está esperando que você se aproxime dele. Why? Por quê? Because the Christian life is a life of faith. Porque a vida cristã é uma vida de fé. But Christians are waiting for God to come and do Mas os something. cristãos estão esperando que Deus venha até eles. But God says, no, you come to Mas o Senhor me. está dizendo, não, você vem até mim. Imagine, Imagine, here is God. aqui está Deus. There is you. Ali está você. God is saying, Deus está falando, come near to me. venha, venha. Then I will come to E you. aí eu vou até você. So the Christians are here and they're waiting for God to E do os cristãos something. estão aqui esperando por Deus. God said, just come to me. E o Senhor está falando, só venha até mim. Just make one step.
dê um passo. And I will come to you. E eu vou até você. Make one step. He makes one step. Ele deu um passo. Now I'm God. E aí então agora eu sou Deus. I make one step too. E eu também dou um passo. But because I'm God, Mas porque eu sou Deus, my steps are much bigger than yours. meu passo é muito maior. Oh, tá aqui com você. Aleluia. Vamos juntos. Aleluia. Vamos juntos. Vamos juntos. God says, just make one step, Então and o Senhor I fala, am on your side. Apenas dê um passo e eu vou estar do seu lado. I am with you. Eu sou com você. Show me by one step that you live a life of faith. Somente me demonstre por um passo que você vive uma vida de fé. Just show me. Apenas demonstre. All I want to see is one step of faith. O que eu quero ver é apenas um passo de fé. If I see the one step of faith, Se eu ver esse passo de fé, you will quickly see that you are not alone. você rapidamente vai ver que você não está só. You will quickly see that I'm on your side. Você rapidamente vai ver que eu estou ao seu lado. So number one, understand your inabilities. Então, número 1, entenda a sua inabilidade. I love things that look impossible. Eu amo enfrentar situações impossíveis. When I planted churches Quando eu plantei igrejas and I went to the first town, e eu cheguei na primeira cidade, people said, don't go there. as pessoas me falaram, não vá lá, Go to another city. vá a outra cidade. This is the worst city in Austria. Essa é a pior cidade da Áustria. This is the biggest resistance. Essa é a cidade que tem mais resistência. When I hear something like Mas this, quando eu ouço algo dessa forma, my heart gets excited. o meu coração fica empolgado. Oh, wonderful. Ah, maravilha. That's the best place to go. Esse é o local certo para eu ir. Can I do it? Eu posso fazer? No. Não. Can I do it through Christ? Eu posso fazer através de Cristo? Yes. Sim. Let's do it. Então vamos fazer. So draw near to God. Então se aproxime de Deus. And then number 3, discover the plan of God. Terceiro lugar, descubra o plano de Deus. What is God's plan? Qual é o plano de Deus? Listen, Me escute. I am absolutely convinced Eu estou completamente convencido God wants to answer every one of your prayers. que o Senhor quer responder cada uma das suas orações. When we pray, God wants to respond to our prayers. Quando nós oramos, Deus ele quer responder às nossas orações. But do you know what is the big problem? Mas sabe qual é o maior problema? That many people don't pray in faith. Muitos não oram em fé. They always hope that God will do something. Eles ficam aguardando, esperando que Deus faça algo. But we have to pray in faith, Mas nós vamos orar em fé, not in hope. não em esperança. How can we pray in faith? Como que nós podemos orar em fé? We have to know the plan of God. Nós precisamos conhecer o plano de Deus. And here is the problem. E aqui é um problema. What does your prayer life look like? Como é a sua vida de oração? Most Christians pray like this. Muitos cristãos, eles oram da seguinte forma. I was in Europe just last week and one of the pastors said to me, Eu estava na Europa semana passada, um dos pastores estava conversando comigo. I pray for 1 hour every day, Eu oro por uma hora todo dia. but somehow God doesn't do things. Mas Deus não faz. And then we had an interesting conversation. E aí nós tivemos ali uma conversa interessante. I said, the problem is how you pray. E eu falei para aquele homem, a questão é a maneira que você ora. Not how long you pray, how you pray. Não é o quanto você ora, mas como você ora. This is how he prays. Olha só como que ele ora. 1 hour every day. 1 hora por dia. Oh God, I want you to do a miracle. Ah, Oh God, Deus, eu bless quero the que você church. faça um milagre. Oh Abençoa God, aqui a come and let igreja. my church grow. Vem, vem, Senhor, faz a igreja Come, crescer. Lord, give me new Por people. favor, Senhor, traz pessoas novas. Come, Lord, change our cell groups. Vamos lá, transforma essas células. Come, Lord, help our leaders. Ajuda os nossos líderes. Blah, 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 blah. Oh, bola, acabou. Amen. Amém. 1 hora. I said, how do you expect miracles to happen like this? Então eu falei para ele, como que você está esperando ter milagres? Do you think that God hears you because you talk for a long time? Você está achando que Deus ele vai te ouvir porque você fica falando aí muito tempo? No. Não. Heaven does not respond to prayers because they are long or intense. Heaven responds to prayers because they are prayers of faith. Os céus não respondem a orações porque elas são longas e às vezes intensas. Os céus respondem à oração da fé. Did you hear? Você entendeu? Heaven responds to prayers of
faith. Os céus somente vão responder à oração da fé. There is nothing wrong with praying intensely, Nada errado em orar de maneira intensa. but we have to understand, if we pray without faith, our intensity is not going to change anything. Mas nós precisamos entender que se nós orarmos de maneira intensa, mas sem fé, a intensidade sozinha não vai mudar nada. Prayers of faith will do the miracle. É a oração da fé que vai liberar o milagre. So we have to know the plan of God in order to believe the plan of God. Então nós precisamos conhecer o plano de Deus para depois crer nesse plano. So in my own personal prayer life, Então na minha vida pessoal de oração, I spend a lot of time listening to God. eu procuro gastar muito tempo ouvindo a Deus. When I have a problem, Quando eu tenho um problema, my first response is never to pray. a minha primeira reação nunca é orar. Never, never, never. Nunca, nunca. This is what I do. O que eu faço é o seguinte: Lord, Senhor, what is your plan? qual é o seu plano? What is your promise? Qual é a sua promessa? Show me. Me mostre. Speak to me. Fale comigo. Tell me Me conte. what belongs to me. O que pertence a mim? Then I pray in faith. E aí então eu oro em fé. You have to discover the plan of God. Você tem que descobrir o plano de Deus. If you're not sure of the plan of God, you will never pray in faith. Se você não tiver segurança, certeza do plano, do propósito de Deus, você não vai orar em fé. Once you know this is the plan of God, Mas uma vez que você sabe que esse é o plano de Deus, then you can live this life by e aí faith. então você pode viver essa vida pela fé. So we need to learn to listen to our spirit. Então nós precisamos aprender a ouvir o nosso We need to espírito. learn to be quiet before Nós God. precisamos aprender a nos calar diante de We need Deus, to learn to study the promises of a God. estudar as promessas de Deus. I had an accident a long time ago. Há muito tempo atrás eu sofri um acidente An accident in my back. e eu machuquei as costas. And I herniated 3 discs. E eu tive um machucado ali em 3 vértebras. Long time ago when I was a teenager. Muito tempo atrás, eu era um adolescente ainda. Then I planted churches. Plantava igrejas, depois disso plantei I igrejas. prayed for the sick everywhere I went. Eu orava por pessoas enfermas aonde eu ia. I saw many miracles. Vi muitos milagres, But my back could never heal. mas as minhas costas nunca tinham sido curadas. I didn't worry. Eu nem me preocupava com aquilo. The doctors said the only way this can be changed is by surgery. I didn't want surgery. Os médicos falaram, olha, a única forma é através de cirurgia, e eu não queria fazer cirurgia. So I just lived with pain. Então eu me acostumei a viver com aquela dor. Continued to serve the Lord. E continuei servindo a Deus, But I never got healed. nunca fui curado. One day I thought, Um dia eu pensei, here is the problem. aqui é o problema. I'm praying for everybody else. Eu estou orando por todas as pessoas, But now I need to take time for myself. mas eu preciso ter tempo aqui para mim mesmo. I need to focus on my own miracle. Eu preciso focar aqui no meu próprio milagre. So this is what I did. Então fiz o seguinte, I began to meditate on the promises of God. eu comecei a meditar nas promessas de Deus. Psalms 103 verse 3. É Salmo 103, versículo 3. He forgives all your sins and he heals all your diseases. Ele perdoa todas as suas iniquidades e cura todas as suas enfermidades. Isaiah 53. Isaías 53. In his stripes I am healed. Pelas suas pisaduras eu fui sarado. He himself carried my sicknesses. Ele carregou sobre si as minhas enfermidades. So I began to meditate on these promises. Eu comecei a meditar nessas promessas. I stopped praying for my healing. Eu parei de orar pela cura, pedindo a minha And I cura. began to meditate on the promises and the plan of God. Eu comecei a meditar nos planos de Deus e promessas do Senhor. Every night when I went to bed, after about 2 or 3 hours, I woke up with a lot of pain. E todas as noites, quando eu ia dormir, eu acordava depois de 2 ou 3 horas de sono com muita dor nas costas. And as I began to meditate on the plan of God for me, E quando eu comecei a meditar ali no plano de Deus para mim, I remember one night I went to bed eu me lembro que uma noite eu fui para a cama and I was again meditating on God's plan for my health. e novamente eu estava ali meditando nas promessas e planos de Deus para a minha saúde. And I fell asleep with this thought: E eu adormeci com o seguinte pensamento: I am in Christ.
Christ. Eu estou em Cristo. Christ is in me, Cristo está em mim. and Christ is healthy. E Cristo é saudável. He has no pain. Ele não sente dor. He has no herniated discs, Ele não tem nenhuma vértebra and machucada. I am in him. E eu estou nele. And he has no herniated discs. E ele não tem nenhum ferimento nas costas. And I fell asleep. E eu adormeci. I never woke up the whole night. E eu não acordei durante a noite. When I woke up in the morning, I was completely healed. Quando eu acordei de manhã, eu estava completamente curado. Completely healed. Completamente curado. We need to understand. Nós precisamos entender. We need to discover the plan of God in order to live the life of Nós faith. precisamos descobrir o plano de Deus para poder realmente viver uma vida de fé. When I preach the gospel, Quando eu prego o evangelho, people get saved. pessoas são salvas. You know why? Sabe por quê? Because I know the plan of God. Porque eu sei o plano de Deus. People say to me, oh, in this place it's too hard to preach the gospel. Pessoas às vezes falam para mim, nesse local aqui é muito difícil pregar o evangelho. I was in Germany last week, Eu estava na Alemanha semana passada. and when I was preaching on Saturday night, E quando eu estava pregando sábado à noite, I said to Pastor Benjamin, eu estava falando com o pastor Benjamin. are all these people Christians? Todas essas pessoas aqui são cristãs? And he said, yes. Ele falou sim. Then Pastor John came to me. E aí, então o pastor John veio até mim. He said, no, there is one man, he's not a Christian. Não, tem um homem aqui que é um visitante, não é cristão. He was not Brazilian. Ele não é brasileiro. So I said to Pastor Benjamin, Então eu falei para o Benjamin, I'm going to change my sermon. eu vou mudar meu sermão. There were about 90 people there. Tinham por volta de 90 pessoas I lá. said, all the Christians, they know the word of God. Eu falei, todos os cristãos aqui já conhecem a palavra de Deus. There is one man who is not a Christian, Mas tem um homem aqui que não é um cristão. and I'm going to get him saved. E eu vou levar a salvação a esse homem. So I preached the gospel. Então eu preguei o evangelho. When I was finished, I said this. E quando eu estava terminando, eu disse o seguinte: Who wants to experience this love of God and receive Jesus? quem quer experimentar esse amor de Deus e receber a I Jesus? barely finished the sentence, and he went like Eu this. nem tinha terminado a frase e ele levantou a mão. And he gave his life to E Jesus. ele deu a sua vida a Jesus. You know why? Sabe por quê? Because when I preach the gospel, I expect people to get saved. Porque quando eu prego o evangelho, eu tenho uma expectativa de que pessoas vão ser salvas. Do you know why I expect them to get E saved? você sabe por que eu tenho essa expectativa? Because I know the plan of God. Porque eu conheço os planos de Deus. The Bible says God does not want anybody to be lost. E a palavra de Deus diz que o Senhor não deseja que ninguém se perca. It's the plan of God. Esse é o plano de Deus. Because I know the plan of God, E porque então eu conheço o plano de Deus, I can believe the plan of eu God. posso crer no plano de Deus. And faith releases the power of God for salvation. E a fé libera o poder de Deus para a salvação. Let me advise. Eu quero advertir você. If you have been praying the same thing over and over again, Se você tem orado a mesma coisa, vez após vez, and nothing happens, e nada acontece, stop your prayer for a while. pare um pouco de orar por isso. Be honest Seja honesto. and see if you really pray in faith. E perceba se você está orando em fé. If you don't really pray in faith, E se você não estiver orando em fé, see if you really know the plan of God for that area that you are praying for. avalie se você realmente conhece os planos de Deus naquela área a qual você está orando. If you don't know the plan of God, E se pray você não like this. conhece, ore o seguinte: Lord, show me your will. Senhor, me mostre a tua vontade. Show me what your will is for this Me situation. mostre a tua vontade nessa situação. Please speak to my heart. Por favor, fale ao meu coração. And you know what he will do? Sabe o que ele vai fazer? He will speak to you. Ele vai falar com você. Because he wants us to live a life of faith. Porque ele deseja que nós possamos viver uma vida de fé. But how can you believe if you don't know it's his plan? Mas como que você vai crer se você não conhece os seus planos? So discover his Então plan. descubra os planos de Deus. Don't ask him to fulfill your plans. Não fique pedindo a Deus para que Deus cumpra os seus planos. Give up your own plans. Não, simplesmente deixe de lado os seus projetos. Find his plan. E encontre os projetos de Deus. Then pray his plan. E aí então ore em cima da vontade de Deus. In faith.
em fé. And you will see that God will do the miracle. E você vai ver Deus fazendo o milagre. So we need to find out what the will of God is for Então us. nós precisamos realmente reconhecer qual a vontade de Deus para nós. That's how we can live by faith. É assim que nós devemos viver pela fé. I never planned to live in Brazil. Eu nunca planejei morar no Brasil. That was the last place I wanted to live. Esse seria o último local que eu pensaria em viver. It's always hot. Sempre está quente aqui. I like it cold. E eu gosto de temperatura baixa. 15 degrees minus, beautiful. 15 graus negativos, isso é maravilhoso para mim. 2 meters of snow, wonderful. 2 metros de neve, uma maravilha. Oh, I feel so good. Eu sinto tão bem, So beautiful. tão bonito. I don't like the hot weather. Então eu não gosto de calor. Everything in this culture is against my culture. E tudo aqui na cultura brasileira é contra a minha cultura. In my culture, Na minha cultura, if it's 8 o'clock, it's 8 o'clock. se eu falar às 8, é às 8. Not 8:01. Não é nem 8 e 1. If you come 5 minutes late to your work 3 times in 1 year, you lose your job. Se você chegar 5 minutos atrasado no seu emprego, na Áustria, 3 vezes você está fora, 3 em um vezes ano. por ano, you lose your job. Você vai perder o emprego, mesmo que seja em um ano. If you say something, you do it. Se você fala algo, você vai fazer aquilo. Em Áustria, nós não temos jeitinho. Em Brasil, todo mundo dá jeitinho. Tem jeitinho, claro, tem jeitinho. Não é? Vamos mudar. Pode mudar, fique à vontade. Pode mudar, não. Em Áustria não é. Impossível, completamente impossível. Tudo organizado, tudo certo, tudo perfeito. Aqui, meu Deus. Em Goiânia, trânsito, não tem lei, ninguém respeita nada. Muito ruim. I never wanted to live in Brazil. Então, eu nunca planejei morar no Brasil. But in 2011, Mas em 2011, God said to me, go to Brazil o Senhor falou comigo, você vai mudar para o Brasil. and help Videira. E ajude a videira. So I said to my wife, we are going to Brazil. Então, eu falei para minha esposa, nós vamos para o Brasil. She said, okay. Ela falou, tá bom. She always says, okay. Ela sempre fala, tá bom. She knows I'm going anyhow. Ela sabe que eu vou de qualquer jeito, então ela fala, tá bom. So I said to the Lord, when is the right time? Então, eu falei com o Senhor, Senhor, qual que é o tempo certo? So I was waiting for the right time. Então, eu estava esperando o tempo certo. I was not praying if I should go. I was just waiting for the right time. Então, eu não fiquei orando mais para saber se eu devia vir ou não. Eu só estava orando para saber qual que era o tempo de Deus. When finally I had clarity in my spirit that the right time is in March 2014, Então, quando eu tive clareza no meu espírito que o tempo de Deus era em março do ano passado, 2014, I planned everything. eu planejei para isso. I applied for the visa. Eu ali me inscrevi para o visto, I organized everything to move here. me organizei para me mudar para o Brasil. But 2 months before we moved to Brazil, Mas 2 meses antes de eu me mudar para o Brasil, everything went wrong. tudo na minha vida começou a dar errado. The worst period in my entire life. Foi o período mais difícil em toda a minha vida. My mother-in-law died. A minha sogra morreu, My wife was diagnosed with cancer. a minha esposa foi diagnosticada com câncer, I almost died. eu quase morri, My dog was shot. o meu cachorro levou um tiro. Everything went wrong. Tudo deu errado. Tudo. Não, fique à vontade. Caponei o cachorro. But you know what? Mas sabe o que? 2 weeks before we had to move to Brazil, 2 semanas antes de nós nos mudarmos para o Brasil, I was too weak to walk by myself. eu estava tão fraco que eu não conseguia nem andar sozinho. I was so sick, the doctors gave me the wrong medication and almost killed me. Eu fiquei tão doente, os médicos me deram uma medicação errada e aquilo ali acabou comigo. I went into a coma, E eu fiquei em coma. but I was alone in my house. Nobody was there. E eu estava sozinho em casa. And after 3 hours in a coma, Depois de 3 horas em coma, God woke me up with an audible voice calling my name 3 times. Deus me acordou com uma voz audível que falou meu nome 3 vezes.
So my friends came to my house to visit me. Então, meus amigos foram até a minha casa me visitar. They said, you have to cancel your plan to go to Brazil. E aí, então, os meus amigos falaram, olha, você tem que cancelar o seu plano de ir para o Brasil. I said, no. Eu falei, não, In 2 weeks I'm going to em Brazil. 2 semanas eu vou estar no They Brasil. said, how? E eles falaram, como? You can't even walk from here to the bathroom. Você nem pode andar até o banheiro. I said, I'm going. Eu falei, eu vou. I'm going to Brazil. Eu vou para o Brasil. March 11, I will be on the aeroplane. Em 11 de março eu estarei no avião. They said, no way. Eles falaram, sem chance. I said, yes way. Não, sim, nós vamos. Of course I will go. Nós vamos, eu vou sim. Why? Por quê? How could I believe like this? Como que eu podia crer daquela forma? Because I already discovered the plan of God. Porque eu já tinha descoberto o plano de Deus. I knew God wanted me to go. Eu sabia que Deus desejava que eu viesse. He told me to O go. Senhor me mandou vir. If I would have not been sure in my heart Se eu não tivesse essa convicção no meu coração that I know the plan of God, de que eu conhecia realmente o plano de Deus, I would not be in Brazil today. eu não estaria no Brasil hoje. Maybe God doesn't want me to go. Talvez Deus não quer realmente que eu vá. Oh, I'm gonna die. Eu vou morrer. Oh, life is terrible. A vida é terrível, tá terrível. But I knew the plan of God. Não, eu sabia o plano de Deus. So I stayed focused on God's plan. Então eu fiquei focado naquilo que era o plano de Deus. And on March 11, I went to Brazil. Em 11 de março, eu vim para o Brasil. And I was healthy. E eu estava saudável. In fact, Na verdade, when we were driving to the airport, quando nós estávamos dirigindo para o aeroporto, that's when my wife was on the telephone to the hospital. foi quando a minha esposa estava no telefone com um hospital. She was waiting for the results of a test. Ela estava esperando para o resultado de alguns exames. And finally, she got the test on the way to the airport to move to E Brazil. finalmente ela ligou ali e conseguiu saber o resultado do exame quando nós já estávamos a caminho do aeroporto. And the people at the hospital said, E as pessoas ali do hospital falaram, we are very sorry olha, nós sentimos muito. to tell you Nós temos que te dizer, that you have cancer of the skin. você está com câncer de pele. You have to stay out of the sun. Você tem que ficar fora do sol. My wife was on the phone. A minha esposa estava no telefone. She laughed. Ela riu. You need to hear my wife laugh. Você tem que ouvir a risada da minha mulher. She laughed. Ela riu. I said to her, well, why are you laughing? What's going on? Eu falei para ela, o que você está rindo? O que está acontecendo? She said, they said I have cancer Eles falaram que eu estou com câncer and I must not go to the e sun. que eu não posso ficar no sol. So then she responded to the people from the E aí hospital. então ela respondeu para o atendente lá do hospital. I am sitting in the car. Eu estou no carro, I'm driving to the airport. eu estou indo para o aeroporto, I'm moving to Brazil, eu estou me mudando para o Brasil, to a city called Goiânia, numa cidade chamada Goiânia, where the sun shines every day. onde o sol é forte todo dia And I will not stay out of the sun. e não vai ter jeito de eu ficar fora do sol. Thank you. Obrigado. Goodbye. Tchau. When we arrived in Brazil, Quando nós chegamos no Brasil, she arrived with cancer of the skin. ela chegou lá com câncer de pele. Do you know what she did? Sabe o que ela fez? Nothing. Nada. She was in the sun every day. Estava no sol todo dia. In fact, when we arrived the very first day, Na verdade, o primeiro dia que nós nos mudamos, she said, can we go for a walk? ela falou, não podemos dar uma volta, andar? I looked at the thermometer. Eu olhei no termômetro, I said, no, falei, não, 36 degrees. Are you crazy? 36 graus, você está doida? Oh, please. Por favor, Go for a amor. walk with me. Vamos fazer uma caminhada comigo. Just a short walk. Uma caminhada curta. No. Não, Oh, please. por favor. Okay. Tá bom, Let's go for a walk. vamos lá. Short walk. Uma caminhadinha. Okay, short walk. Tá bom, vamos lá. We walked for 2 hours in the sun. Nós andamos por 2 horas no sol. Oh, this is so beautiful. Isso é maravilhoso. She loves the sun and the hot weather. Ela ama sol, temperaturas altas. Oh, beautiful. Que maravilha. I almost died. Eu estava quase morrendo ali. Only by faith I survived. Pela fé eu sobrevivi àquela caminhada. Every day she said, can we go for a walk? Todo dia ela vinha. Podemos dar mais uma voltinha? Look at the sun. Olha o sol. The doctor said you must stay out of the sun. Os médicos falaram para você não ficar no sol. No, let's go for a walk. Não. Vamos dar uma volta.
She went to the beach and she lays in the sun. Ela ia para a praia, ficava lá tomando bronze. So finalmente, last month, no mês passado, she said to me, ela falou comigo, I'm going to go back to the doctor. Eu vou voltar lá no médico. I'm going to let him test my skin. Eu vou fazer novamente os exames. To show that I have a miracle. Para demonstrar que eu recebi o I milagre. was preaching in Curitiba. Eu estava pregando em Curitiba. And she sent me a WhatsApp. E ela me mandou um WhatsApp. I've been to the doctor. Eu tive no médico. They cannot find any cancer on my skin. E não foi achado mais nenhum câncer de pele. Aleluia. Amém. How? Como? She knew the plan of God. Ela conhecia os planos de Deus. God said, go to Goiânia. O Senhor falou, vá para Goiânia. Don't worry about the sun. Não se preocupe com o sol. Don't worry about what the doctor says. Não se preocupe a respeito dos que os médicos falaram. Simplesmente creia no meu plano. You know my plan. Você conhece os meus planos. But many Christians never know the plan of God and they try to believe. Então muitos cristãos nunca realmente reconhecem os planos de Deus e ficam tentando crer. How? Como? How do you believe if you don't know the plan of God? Como que você vai crer se você não conhece o plano de Deus? So take time. Então, invista tempo. Find the plan of God. Para descobrir o plano de Deus. Meditate on the plan of God. Medite no plano de Deus. Know the will of God. Saiba a vontade do Senhor. And as you do, e enquanto você fizer isso, then you can live this life of faith. Você então vai desfrutar dessa vida de fé. I'm going to teach you many more things. Nós vamos ensinar muito mais. This is only the first session. Essa é a primeira sessão. In fact, I have so many things I don't think I can teach them all. Na verdade, eu tenho tanta coisa aqui, não tem como, não tem tempo de falar tudo. But we will be a church that lives by faith. Mas eu creio que nós seremos uma igreja que vai viver pela fé. We will be a church that is not looking at the circumstances. Uma igreja que não anda pelas circunstâncias. We will be a church that lives in the supernatural. Uma igreja que vai se mover no sobrenatural. We will be a church that shows that the words of Jesus are true. Ou uma igreja que vai demonstrar que as palavras de Jesus são a verdade. If you can only believe. Se você simplesmente crer, nothing is impossible. Nada é impossível.